Muito obrigado, irmãos. Foi preciosa toda a participação, as passagens que leram das Escrituras e a passagem com a qual terminamos foi preciosa. Exaltamos a Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não todo mundo acredita isso. É a grande tristeza. A maioria do mundo não acredita isso. Obrigado, Anete. Estamos no livro de Apocalipse, mais uma vez hoje, no capítulo 2. E temos estado a pensar numa série de a nova vida em Cristo e o vestir-nos dos princípios de Deus, de vestir-nos do Senhor Jesus Cristo nesta nova vida. Então estamos no parte número 10 e a verdade nunca pensei que teríamos tantas partes nessa série, mas estou desfrutando propriamente e espero que seja para a edificação de todos nós. Então, estamos nos versículos 8 ao 11 do capítulo 2, Apocalipse 2, versículos 8 ao 11, que nos diz: E ao anjo da igreja em Esmirna, versículo 8. E ao anjo da igreja em Esmirna descreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são na sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Muito breve. E não todos temos conhecido o que essa igreja experimentou. Ao reconhecer a nova vida em Cristo, é tão diferente. É tão diferente do que vivíamos antes, aquilo que devemos ter certeza que não faz parte das nossas vidas agora, assim como o novo com que devemos nos vestir diariamente. As atitudes e responsabilidades em todos os relacionamentos da vida que refletem o Senhor Jesus. O armamento para nos proteger, bem como para a guerra espiritual. O mundo ao nosso lado, ao nosso redor, nos considera alienados e até prejudiciais ao que considera normal. Aquele que influencia e controla o mundo descrente, Satanás, não quer que a luz de Cristo brilhe pelas nossas vidas, que tenhamos testemunhos fiéis entre as pessoas, e menos que outras pessoas venham a arrepender-se e a acreditar no Senhor Jesus Cristo. O diabo usará vários elementos de engano, distração e motivos carnais para nos desviar da nossa consagração ao Senhor
se o permitimos. Ele não tem o poder sobre as nossas vidas se estamos em Cristo. Somente se demos lugar ao diabo, que ele pode mexer nas nossas vidas para eliminar ou enfraquecer o testemunho de Cristo. O armamento da verdade, a justiça de Cristo, o evangelho da paz, o escudo da fé, a capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração pelos irmãos na fé, param os ataques que Satanás ordena contra os crentes. Mas há que vestir-nos desta armadura diariamente para experimentar tal defesa. É aquela exortação que vimos em Efésios. Coloca a armadura de Deus. Veste-te desta armadura. Os princípios de Cristo como vestimento e a armadura de Deus acima para nos proteger. Que a nossa vida dê testemunho de Cristo e não temos que temer a Satanás. Nos tem dado tudo no Senhor Jesus Cristo. Nos tem dado Sua palavra. Seu Espírito que inspirou essa palavra mora no coração do crente. Nós temos tudo o que precisamos para enfrentar essa vida e o inimigo nesta vida. Além dos ataques de Satanás, também há que estar alerta ao pecado que sofria a igreja de Éfeso. Tínhamos visto isso faz 2 semanas. Eram fiéis em todas as maneiras menos uma. Perderam seu primeiro amor. Lembra? De alguma maneira, sua fé viva no Senhor tornou-se em rotina ou hábito em vez de um amor ardente e crescente para com Cristo. A sã doutrina que guardavam, sua separação do mundo, seu discernir de falsos irmãos que queriam danificar a igreja, e sua perseverança através das provas que enfrentavam criou um ambiente no qual a igreja pudesse maturar e crescer. Mas estiveram a apodrecer por causa de não se cuidar primordialmente num amor crescente para com Jesus. Deixaste teu primeiro amor. Jesus os tinha dito. Arrepende-te, Jesus diz a essa igreja, ou tirarei teu testemunho, tua casta e sal entre. Então, nada do resto, tudo que guardavam, nada do resto tem valor se não cuidamos um relacionamento genuíno de amor para com o Senhor Jesus. Graças a Deus que Ele nos dá lugar para nos arrepender e voltar a amá-lo de coração. A rotina e hábito religioso nunca podem tomar o lugar de um amor genuíno e temos que ser honestos e alertos no cuidado dele. Amém? Amém. Queremos continuar a olhar estas cartas tão pessoais de Jesus às 7 igrejas da Ásia, aqui em capítulo 2 e 3 de Apocalipse. O Espírito de Deus colocou estas cartas entre as Escrituras porque são aplicáveis a todos nós. Deus quer que as recebamos e que as apliquemos em nossas vidas e igrejas conforme necessário, tanto quanto Ele queria que essas 7 igrejas as ouvissem e as aplicassem.
Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia são essas 7 cartas que encontramos aqui em Apocalipse. 7 igrejas literais, 7 igrejas locais nessas cidades, cada um como o Senhor os encontrou naquela altura. Quem ensina, isso refere a 7 diferentes alturas da igreja. Mas sempre ha havido, em qualquer altura, igrejas com diferentes características semelhantes a isso. E nós não ligamos tanto com as épocas nem argumentamos quanto a isso, mas 7 igrejas literais, locais, e que tiveram que guardar-se e arrepender-se. Só que essa igreja que vamos ver hoje, o Senhor não encontrou neles alguma razão para pedir que se arrependessem. Mas numa situação que muitas vezes purga e purifica as igrejas. Então, hoje estamos na igreja de Esmirna. Das cidades, essas 7 igrejas, somente Esmirna existe hoje em dia, mas chama-se Izmir, na Turquia. Hoje é a 3ª maior cidade da Turquia, com uma população de quase 4,5 milhões. A metade da nação de Portugal, quase, nesta cidade, enquanto há pessoas. Como Éfeso foi chamado de metrópole suprema da Ásia, na sua altura, também Esmirna foi chamado de primeira cidade da Ásia em formosura e tamanho. Então, competiam Éfeso e Esmirna, competiam na influência econômica da região por séculos. Sua fidelidade a Roma, de Esmirna, sua fidelidade a Roma era forte e era o centro do culto ao imperador romano. Qualquer um que recusasse a confessar publicamente sua lealdade ao imperador estava sujeito a ser executado. Também tinha uma população judaica pequena, mas altamente anticristã, tornando a cidade um lugar extremamente perigoso para os cristãos viverem. Era considerado mais perigoso do que em qualquer outro lugar do Império Romano na sua altura. Eu tenho um vídeo, 2 minutos, coisa assim, que vou passar. Está em inglês, mas do ano 1922. E a atitude em Esmirna, Izmir, quanto a cristãos, em geral, cristãos. É interessante, desculpe se não perceba nada de inglês, mas acho que passará a ideia. Então, The year was 1922, in a city known as Smyrna, which is now regarded as Izmir, known to be one of the world's richest and most ethnically diverse metropolises, containing twice as many Greeks as then had lived in Athens. This most ancient city had a deep history with Greece. But on September 9th, 1922, the leader of the Turks, Mustafa Kemal, led his troops into Smyrna and set fire to the city. The Turks began rampaging and plundering the city, raping and slaughtering civilians. It was absolute chaos. Soon all but the Turkish quarter of Smyrna was in flames, as hundreds of thousands of refugees gathered around the waterfront, desperate for an escape. There were about 20-some international battleships just sitting in the harbor, but rather than helping the refugees, they passively watched in the interest of protecting oil and trade rather than people.
I recall my mother talking about the time by the harbor when thousands of people had gathered there trying to escape the burning city, and everyone was seeking a place to go to another island. And all the slaughter and the killing of people around them. People were falling in the harbor, some of them were drowning around them. After the fire diminished and the embers cooled, as many as 1.4 million people had been massacred, leaving many others with no place to go. 3.5 million Greek and American Orthodox Christians also lost their lives because of their religion and ethnicity. Why was it that these people who once lived peacefully with each other suddenly became the worst of enemies? Nevertheless, the Turks savagely exposed their true hatred towards minorities. As if the horrid act hadn't been enough, a massive cover-up followed, leaving the destruction of Smyrna all but expunged from historical memory. The father of the Turks, Mustafa Kemal, was fearful of losing the Greek lands to the rightful owners. So to protect his precious land, he decided to influence his people to hate Christians as well as Greeks. Sadly, though, the hatred he built still lives on today. Though the city suffered major damage, they had to pick up the pieces, even if it meant rebuilding the city from the ashes. Those were very, very difficult times, but it's also, I think it's not only a story of sadness and the terrible things that happened to the Christians of that area, but it's also, the story of Smyrna is also a story of survival. The catastrophe of Smyrna is a tragedy that will always be remembered. Espero que podia perceber parte, senão todo aquilo. Então, 1922, se fosse conhecido como cristão, foi perseguido. Até 3,5 milhões. Num só dia, 1,3 milhões foram martirizados, massacrados, matados. Mas em total, entre 3 e 4 milhões de pessoas por não ser da outra fé, ou ser turco. Diferente, mas semelhante ao que experimentou essa igreja nos dias do Império Romano. Naquele primeiro século depois de Cristo, há muita perseguição. E essa carta honestamente, enfrenta essa situação com esta igreja. Então, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: como em todas estas 7 cartas, dirija-se ao anjo, o mensageiro da igreja, o pastor, ancião, presbítero, bispo, os líderes que se responsabilizaram em entregar a palavra de Deus à igreja. E logo ao anjo diz: estas coisas disse o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Pode ser que Esmirna era a primeira cidade da Ásia em formosura e tamanho, mas é Jesus Cristo o autor e consumador da fé. E Ele é Criador, e um dia Ele julgará o mal e premiará o bem. Ele morreu nas mãos de homens ímpios, mas ressuscitou da sepultura, venceu a morte e derrotou o mal. Quão confortantes essas verdades devem ter sido para esses irmãos que diariamente enfrentavam a ameaça de execução, pela fé. Jesus sabia o que eles estavam a enfrentar e tinha o poder de ajudá-los a passar por isso. Do pior, se em 1922, ou agora, ou na altura desta igreja de Esmirna, se enfrentavam o pior,
ser perseguido até a morte por Cristo, pela fé em Cristo, Jesus sabe tratar com a situação. Sua graça será suficiente e sua presença será real para quem olha para ele. Então, logo em versículo 9 diz, Jesus disse à igreja, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Estás a enfrentar coisa horrível. O mundo te odeia. Está a tratar-te como o escárnio do mundo. Mas tu és rico. O facto que estavam a sofrer não queria dizer que o Senhor não esteve com eles. Ao contrário, ele estava totalmente consciente de tudo quanto a esta igreja. Sua entrega e consagração, sua tribulação até a morte e a resultante pobreza por se considerar escárnio da cidade eram realidades das quais Jesus se importou. O custo por deixar sua velha vida e vestir-se na vida cristã fez-lhes rico para com Deus. Estiveram a viver a admoestação do Senhor Jesus de Mateus 6, 19 a 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consumem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. Também Jesus diz quanto à blasfêmia dos que se dizem ser judeus e não são, mas são na sinagoga de Satanás. Eles eram como os judeus que difamaram Jesus durante seu ministério terreno, que afirmavam seus filhos ser filhos de Abraão, mas manifestavam por suas ações que eram filhos espirituais de Satanás. João 8, 39 a 47 refere a isso. Sinagoga de Satanás, que nome! Blasfemam contra os cristãos. São os inimigos de Deus, são os servos de Satanás. Enfrentaram dias cruéis essa igreja. Versículo 10 continua a dizer: nada temas das coisas que has de padecer. Quem estava a dizer isso fez toda a diferença. Jesus Cristo foi quem estava a falar. Jesus crucificado, sepultado e ressurreto, que tinha padecido às mãos dos pecadores, conheceu pessoalmente tudo o que enfrentavam. Não somente tinha experimentado o mesmo trato pelos descrentes, mas sabia o que ia vir no seu futuro. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Para a igreja em Esmirna, o fator da intimidação foi especialmente agudo. Não só já haviam sofrido muito, mas podiam até antecipar um grau ainda maior de tribulação, prisão e morte iminente. Jesus sabia que, à medida que esses crentes enfrentassem a crescente tempestade de perseguição,
O medo seria seu inimigo mais formidável. É horrível o medo, não é? Não temes nada. Assim, ele os exortou a deixar seus medos de lado e permanecer fiéis a Cristo até a morte. O vestir-se de Cristo e colocar o armamento de Deus foi tão essencial para esses irmãos e é para nós hoje. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. De uma maneira ou outra, todos teremos que enfrentar a morte, a menos que sejamos entre os que permanecem vivos até o arrebatamento. A morte não é o fim de tudo como muitos descrentes pensam. É a consequência do pecado e seus efeitos no nosso corpo e mundo. O salário do pecado é a morte, diz Romanos 3:23. Mas para o crente em Jesus Cristo, não é para temer, porque é a passagem para a vida eterna. Certamente, a circunstância e maneira que padecemos a morte é pior por uns do que por outros. E era o caso de alguns irmãos na igreja de Esmirna. Jesus compadeceu com essa situação dos irmãos e prometeu-lhes algo especial, a coroa da vida, se permanecessem fiéis sob tal prova. Ninguém quer sofrer. Mas entre a família de Cristo ha havido muitos que experimentaram grande sofrimento por não negar a fé de Cristo. Isso será recompensado numa maneira que somente Deus pode realizar. Tiago 1:12 diz, refere a esta recompensa: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aparentemente, não todos os crentes receberão esse prêmio do Senhor, mas somente aqueles que fielmente amam ao Senhor até o fim das suas vidas. Há diferentes opiniões quanto a algumas das coroas e prêmios do Senhor. Mas certamente será especial. E Deus o promete àquele que permanece fiel em não negar a fé até a morte. Deus sabe os detalhes de tudo isso. Logo em versículo 11, de Apocalipse capítulo 2. Quem tem ouvidos, Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Jesus acrescentou à promessa da coroa da vida esta promessa: o estar atento à voz do Espírito do Senhor é onde achamos a vitória. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não todos estão a ouvi-lo. Pode chegar à igreja muitos, mas não estão a ouvir. Não estão prestes a abrir seu coração e tomar ao peito a palavra de Deus. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. A primeira morte é a física,
que todos enfrentaremos, exceto pelo arrebatamento dos vivos. Mas a segunda morte é o que Deus tem reservado para Satanás, os anjos que seguiram o diabo e todas as pessoas que passam desta vida sem acreditar no Senhor Jesus Cristo. E essas várias passagens que afirmam esta verdade. Nenhum cristão experimentará a segunda morte. O cristão pode perder os galardões e prêmios que Jesus quer nos dar por vestir-nos de seus princípios e armadura, mas não pode perder sua salvação e outras várias passagens que afirmam essa verdade, que podem olhar depois. Isto é uma verdade extremamente valiosa para guardar, especialmente ao enfrentar grandes provas e ter que encarar a morte física pela fé no Senhor. Tu estás seguro, filho de Deus, seguidor de Jesus Cristo, cristão. Se conheces ao Senhor genuinamente pela fé, Ele é Senhor da tua vida, não temas a morte, não temas. Estás bem. A vida eterna é tua. Estareis comigo no paraíso. Aquele ladrão sem mérito nenhum, culpado dos crimes, da sua acusação, olha a Jesus e diz: lembra-te de mim quando tu vens até o reino. Nada temes. Hoje estarás comigo no paraíso. Já outra coisa, Jesus já está no céu sobre o trono do seu Pai. E essa mesma promessa: nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Se estás na prisão, com a ameaça da prisão, recebi outra notícia de Emory, este grupo que ensinamos moralidade evangélica nas escolas. Está a aumentar a coisa contra estas aulas, porque sabem que não vamos ensinar esta coisa de nova filosofia de género. Há uma petição que estão a circular para assinar, peticionar ao governo a eliminar essa coisa, pelo menos a insistência de ensiná-lo. Então não sabemos se vamos ter essa oportunidade o ano próximo ou não, nas escolas. A perseguição vem, irmãos. E dia após dia vai chegar como um leão no futuro. E pode ser não só China, que coloca a pessoa na prisão e bate neles por causa da fé de Cristo. Ou Irão, eu sei que em Irão, em Afeganistão, em Arábia Saudita, e em outros países também. Mas nós conhecemos a situação da China através dos anos. E bem pode chegar cá a Portugal no futuro. Porque há um movimento consagrado para eliminar qualquer influência cristã nas sociedades. Sabemos pelas Escrituras que vem nesses dias do Anticristo e seu governo mundial. Mas a preparação para toda essa filosofia dele está a chegar. E irmãos, não temas. Não temas nada que pode vir. Logo passaremos, de uma maneira ou outra, a estar na presença do nosso Criador e Salvador Jesus Cristo. Pela morte ou pelo arrebatamento.
por uma morte pacífica, ou uma coisa que diríamos uma grande tragédia. Não temas. Não temas. O Senhor é fiel. E nosso tesouro está no céu. Não cá. Se nos vai bem cá, amém. Todos queremos, não? Mas se não tememos. A eterna, a realidade de realidades nos espera. Então, olhamos pela graça de Deus nesses momentos. Muitos irmãos nunca têm enfrentado tais provas tão profundas, ou a morte por causa da sua fé no Senhor. Mas todos enfrentamos a crítica e desdém do mundo descrente, se nos vestimos nos princípios de Cristo. Se não colocamos obediência ao Senhor primeiro na nossa vida e um amor genuíno para com Ele, para sempre aparentamos como os restos à nossa volta. Pouca crítica ou nada enfrentaremos. Mas se tu te vistes a Cristo, Sua palavra, seus princípios, e colocas a armamento de Deus, o mundo te vai considerar um bicho raro. Ou pior. Cônjuges, familiares, colegas, chefes, etc., entre os descrentes, manifestam o desprezo por aquele que coloca a Cristo primeiro na sua vida. Porque tal luz indica que eles não estão bem perante Deus. Há 3 princípios que gostaria que podemos acertar desta passagem à igreja de Esmirna. Primeiramente, o Senhor está consciente de todas as tuas circunstâncias e não te abandonará. Verdade. Segundo, no meio das provas, Cristo será teu refúgio. E Ele será um refúgio forte. E não terás a necessidade de temer. Podes escolher temer. Preocupar-te. Ou podes olhar ao Senhor como milhões de outros irmãos através dos séculos. Ajuda-me, Senhor. Ser-te fiel. Ajuda-me a ter tua alegria agora. Não terás necessidade de temer se olhamos para o Senhor. E 3. Se as tribulações aumentam, o Senhor ajudar-te a passar por isso. Sua graça será suficiente, como foi para os apóstolos todos, milhares de irmãos daquela primeira igreja em Jerusalém, e logo as outras igrejas em seguida, que foram perseguidos até a morte, como esta igreja de Esmirna. A graça de Deus era suficiente. As promessas de prosperidade e prestígio no mundo não
vem de Deus. É parte da mensagem cristã em muitos lados. Mentira não vem da palavra de Deus. Estes irmãos da igreja de Esmirna foram fiéis a Cristo e os levou a uma situação pior nesta vida, não melhor. Se enfrentamos tais dias, Deus nos superará tudo o necessário para o enfrentar por sua graça e nos premiará se continuamos a olhar para Ele e depender dele. Nossa recompensa não é deste mundo. Se estamos a viver por este mundo, triste vamos ficar. Triste. Se nada mal acontece, ficas triste. Se teu tesouro está aqui. Há tesouros no céu. Deus tem tanto para aqueles que olham para Ele. Coloca em primeiro lugar o Senhor Jesus Cristo. Custa o que custar. Amém? Porque isso... Não sei, Deus está levando-nos a estas passagens, estes dias. Ninguém quer enfrentar estas coisas. Há muitos irmãos na Ucrânia. Isso é coisa política, não tanto contra a fé de um cristão. Mas há muitos irmãos enfrentando a morte lá, que já passaram, foram martirizados lá. Eu digo martirizados, matados. Ninguém quer enfrentar dias assim. Mas tem vindo sobre muitos dos nossos irmãos. Milhões e milhões. Permanecemos fiéis. Até a morte. Até amanhã. Não temamos. Confiamos no Senhor. Podemos. Seu Espírito nos ajuda. Pai, em nome de Teu Filho, estamos congregados, temos aberto Tua Palavra mais uma vez e esperamos no Teu Espírito aplicá-lo às nossas vidas. Que sejamos luz neste mundo de tantas trevas. E que alguns mais venham a conhecer Teu Filho. Abençoa a nossa refeição, os que ficam, e guia a cada um de nós nos passos dessa semana. Tu sabes as muitas necessidades, tu já sabes, mas os levantamos perante Ti mais uma vez. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos. Amém.